A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar dos dons de Deus para o ser humano. Vamos falar também depois sobre os dons do Espírito Santo e os dons de Jesus na Trindade. Primeiramente, hoje vamos falar dos dons de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 3 ao 8, que descrevem os dons divinos. Eles caracterizam as motivações básicas, isto é, tendências inerentes que caracterizam cada pessoa distinta em razão do trabalho único do Criador no seu ato de dar os dons. São 7 características listadas que caracterizam ou indicam que algumas pessoas são inteiramente descritas por somente somente um dom, mas em comum achado, com diferentes traços de cada dom, presente em alguns graus, sendo que geralmente um destes dons será o traço dominante daquela pessoa. Seria um erro supor que o aprendizado de um indivíduo em responder aos dons dados pelo Criador em uma ou mais dessas categorias. Cumpre o chamado bíblico para procurar com zelo os melhores dons. Lá em 1 Coríntios 12, do capítulo 12, do versículo 31, diz assim: porquanto procura com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Os dons do Pai, que é o propósito e motivação básica da vida. Está lá em Romanos 12, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém fazer, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 4. Porque assim como em um corpo temos vários membros, nem todos os membros têm a mesma operação. No 5. Assim nós que somos muitos, somos uma só carne em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vamos falar o primeiro dom da profecia, Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O item A, falar com franqueza e enxergar longe, ver as coisas que estão acontecendo, especialmente quando capacitado pelo Espírito Santo. Item B, demonstrar coragem coral e inflexível comportamento dos valores divinos. No 3, influenciar os outros na sua área de influência com um espírito positivo de justiça social e espiritual. Visto que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles manifestam esses dons para o ser humano, mas cada um são diferenciados um dos outros. Segundo item, o ministério, o dom do ministério. Romanos 12, 7a. Se é ministério, seja a ministrar. Item A. Ministrar é retribuir um culto de amor para encontrar as necessidades dos outros. Item B. Ilustrado na obra e no ofício do diácono. Então, é o diácono ou o pastor, ou conforme o cargo eclesiástico que a pessoa tem. Lá em Mateus 12, 26, diz assim: será assim entre vós, mas todo aquele que fizer entre nós, faça-se grande e seja nosso criado. Então tem que fazer as coisas bem feitas, e ser criado.
ser igual a Jesus, né? Não veio aqui para para servir, mas ele, né? Aliás, as pessoas pensam que Jesus veio para ser servido aqui, né? Mas ele veio para servir. Ensinar, outro dom. Romanos 13, 7, parte B. É ensinar, haja dedicação ao ensino. Primeiro item A. Habilidade sobrenatural para explicar e aplicar as verdades recebidas por Deus para a igreja. A parte B. Pressupõe o estado e a iluminação do Espírito Santo para prover a habilidade de fazer a verdade divina clara ao povo de Deus. Parte C. Considerando distinto o trabalho que fala como o porta-voz de Deus. Então temos que ser o porta-voz de Deus. Temos que fazer o trabalho correto, né? Se for para exortação, outro dom. Lá é o item 4 agora. Romanos 12, 8, parte A. Ao que exorta, use esse dom em exortar. Item A. Literalmente significa chamar de lado com o propósito de fazer um apelo. No item B. Num sentido mais amplo, significa confortar ou instruir. Agora a oferta, outro dom, a parte 5 agora, né? Romanos 12, 8b. O que reparte, faça-se com liberdade. Primeiro, letra A. O sentido essencial é o dom dado pelo Espírito de generosidade, né? Então, nós temos que ter o espírito de generosidade. Item B. Nenhum sentido mais técnico refere-se que tem recursos e que auxiliam outros sem mais recursos. Então, nós temos que temos recursos, temos que auxiliar aqueles que não têm recursos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, não sabe como convém dar. Item A, item C, aliás. O dom é para ser exercido com liberdade, mas sem uma hesitação externa ao orgulho, né? Então, podemos ser orgulhosos. A outro item, o item 6, a liderança, o dom da liderança. Romanos 12, 8c. E se preside ou lidera, né? Com cuidado. Então, se você preside com cuidado. Item A, refere-se ao homem que está à frente da obra. Item B, envolve o exercício do Espírito Santo na modelagem, supervisão e desenvolvimento do corpo de Cristo. Item C. A liderança é para ser exercida com diligência. Então, o último item, o 7, de misericórdia, né? O dom da misericórdia. Romanos 12, de 8, parte D. E que exercita misericórdia com alegria. Item A. Sentir-se tocado pela misericórdia e do misericórdia a outro, né? Item B. Relacionar-se com os outros com simpatia, respeito e honestidade. Item C. Para ser eficaz, esse dom deve se exercer com bondade e alegria, não com obrigação. Então, esses são os 7 dons de Deus, né? Que Deus dá para o ser humano de acordo com ele faz o que ele quer, né? E nós vamos falar na próxima semana, nós vamos falar sobre os dons do Filho, né? Depois vamos falar sobre o dom do Espírito Santo.
Se eu dei umas palavras meias tropando, dar umas palavras que estavam aí meio erradas, é porque ainda estou ainda melhorando um pouquinho do AVC que eu tive, né? Mas já estou ficando um pouco melhor. Então eu peço que vocês me desculpam, né, desse acontecimento, mas eu estou fazendo e estou tentando fazer a obra de Deus, né, para que podemos ter um pouco mais de clareza das coisas de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.